Amém. Boa noite. A paz do Senhor. Que ambiente delicioso, né? Se deixar, a gente fica até o dia amanhecer. O Senhor é bom. Vocês que trouxeram os dízimos e as ofertas, por favor, aqui do lado fica o gasofilácio. Nesse mesmo clima de adoração, nós temos, que honrar o Senhor e adorar o Senhor com tudo que nós temos. Até porque a palavra diz que aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. Então, a gente não só o ama com a boca, e sim com as nossas atitudes também. Amém? E eu quero orar antes de começar, porque eu creio que quando nós trazemos uma palavra, uma palavra de despertamento para a igreja, porque muitas vezes a nossa alma ela rejeita, o confronto do despertamento. Então eu quero orar, pedir ao Senhor para que haja leveza, para que haja a presença dele aqui neste lugar, para que nada que saia da minha boca seja de mim mesma, e sim daquilo que a palavra dele fala, aquilo que a palavra dele diz para nós, aquilo que ele deixou para nós, que está na palavra dele, E a palavra dele é o meu manual de vida. Se você tem dúvida de como conduzir a sua vida, você precisa encontrar a palavra de Deus para a sua vida. Porque é ela que te dá direção, é ela que te dá destino, e é ela que faz cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? E hoje eu vou falar sobre o papel da igreja na grande comissão. E eu quero que vocês abram a Bíblia em um texto muito conhecido por todos nós, que está lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Acharam? Acharam, irmãos? E eu vou ler aqui. Aqui nesse texto tem até um título, A Grande Comissão, que foi quando Jesus apareceu aos discípulos na Galileia, se vocês lerem os versículos anteriores. Só que lá no versículo 18 fala assim: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, diante desse texto, eu acho que muitos de nós nos perguntamos muitas vezes, o que é que eu tenho a ver com tudo isso? Jesus, ele falou para os discípulos, está escrito na Bíblia, mas você hoje é o discípulo de Jesus. Você, igreja, hoje é o discípulo de Jesus. Então, esse texto, ele é para você, ele é para mim, certo? E o que é que tem a ver esse texto com os dias atuais? O que é que essa palavra tem a ver com os dias atuais? E eu posso dizer para vocês que tem tudo a ver com os dias atuais, porque, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias onde nós acordamos num belo dia e nós nos deparamos com uma pandemia. Nós estamos acordando e nos deparando com rumores de guerra, com guerras, com tragédias da natureza. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias maus. Dias que estão escritos na palavra que iriam acontecer. Então, para você que conhece o Evangelho, para você que conhece a palavra de Deus, não é novidade tudo isso que está acontecendo. Mas o que o Senhor tem me incomodado nesses dias, o meu espírito tem andado angustiado, é o que eu tenho a ver com isso e o que é que eu posso fazer diante de tudo isso. Porque, irmãos, a igreja ela não pode paralisar diante de tudo isso. A igreja ela não pode recuar diante de tudo isso. E eu e você temos responsabilidades a cumprir nesse tempo. Porque
Porque você e eu nascemos para um tempo como esse. Eu e você estamos vivos hoje porque nascemos para viver um tempo como esse. Se você está aqui hoje, se você que está me assistindo está vivo hoje, é porque o Senhor conta com você. Ele conta comigo. E o que tem me incomodado é que, de fato, o que é que eu tenho feito? O que é que eu estou fazendo para contribuir com aquilo que o Senhor deixou como ordenança dele? E o Senhor tem falado comigo, filha, a igreja precisa despertar do sono. Vocês estão dormindo. As coisas estão acontecendo e vocês continuam dormindo. Vocês estão fingindo que não estão vendo as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes eu estava falando com o Monique esses dias, eu falei, mas os rumores de guerra, as guerras tá longe, né? Eu não estou vendo. Eu vejo na televisão, mas eu não estou presenciando. Só que eu falei, Moni, teve enchente. Nos nossos olhos, morreram pessoas, passou a enchente de Petrópolis. E aquilo me comoveu. Os dias passaram, eu creio que muitos de nós já esquecemos o que aconteceu em Itabuna. Eu falo por mim. Então o que o Senhor tem dito nesse tempo é, desperta, porque vocês foram chamados para um tempo como esse. E eu tenho muito temor quando eu trago a palavra do Senhor, porque eu sei que muitos de nós, por não cumprirmos aquilo que Ele tem dito, a gente carrega um peso, a gente coloca a culpa na gente, e o Senhor não quer isso essa noite. O Senhor quer contar com você em amor. O Senhor quer contar com você porque Ele escolheu você primeiro do que você escolheu Ele. Ele te amou primeiro, Ele me amou primeiro. E Ele escolheu contar com a igreja. Então nós precisamos dar uma resposta a esse amor que foi derramado lá naquela cruz por mim e por você. E a igreja, irmãos, ela é a resposta. Ela é a resposta para muitos que em meio a tudo isso não conhecem Jesus. A igreja é aquela que estende a mão. A igreja é aquela que vai. A igreja é aquela que tem compaixão, tem misericórdia, que tem amor. A igreja é aquela que vai lá e dá um abraço quando a pessoa nunca foi abraçada na vida dela. A igreja é aquela que pega na mão do órfão e cuida. O Senhor está chamando nós para sermos essa igreja. O Senhor está nos chamando para que a gente se entregue de uma tal forma nesse tempo que a gente sinta a dor do outro. Porque os dias são maus. E eu creio que vai piorar muitas coisas. Então, irmãos, eu quero confrontar vocês. Eu não vou falar confrontar, mas despertar, abrir sua mente nessa noite. E eu quero que vocês abram a Bíblia lá numa parábola muito conhecida. Que eu lia essa parábola, mas eu não tinha esse entendimento que o Espírito Santo trouxe quando eu comecei a ler um livro de John Bevere, que é Debaixo das Tuas Asas. E quando eu vim trazer essa palavra hoje, o Senhor já tinha falado muito comigo sobre o ID da igreja, mas Ele me lembrou dessa parábola e pediu para eu trazer, para que vocês abrissem um entendimento do que Ele está falando. Essa parábola fica lá em Lucas 14, versículo 16. Que é a parábola da grande ceia. Eu quero que vocês abram e acompanhem, porque eu vou lendo e vou parando para trazer a reflexão da parábola, certo? No versículo 15 ele fala assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Irmãos, nesse primeiro versículo aí, 16, o certo homem que estava preparando o banquete convidou muitas pessoas, né? E na hora de começar, ele enviou seu servo
para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo pronto. O homem que ofereceu a ceia representa Deus Pai. E o servo representa Jesus. Vocês precisam ter esse entendimento, para que no decorrer que eu vá falando, vocês vão entendendo o que é que o Pai quer falar com vocês essa noite. Nesta parábola, a vontade de Deus é declarada: venham, pois já está tudo pronto. Em algumas versões fala: venham, pois já está tudo preparado. E essa declaração, ela é direcionada àqueles que já foram convidados. Ou seja, quem é que já foi convidado? Quem já foi convidado? A igreja. Nós, porque nós já conhecemos Jesus. Então, nós já fomos convidados. E a igreja, ela é esses convidados que o Senhor mandou o servo buscar, certo? E não é os incrédulos, porque os incrédulos, eles nunca ouviram falar do Evangelho. Os incrédulos, eles não conhecem Jesus. Continuando. Contudo, nós vemos que essas pessoas começaram a dar desculpas. E começaram a não atender o convite daquele Senhor. Vocês estão se identificando em alguma coisa? Então vamos começar a ler os outros versículos. No versículo 18 fala: e todos a uma começaram a acusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E algumas versões falam: acabei de comprar uma propriedade. Deixa eu te perguntar. Eu preciso ir vê-la, desculpe. É isso que esse convidado está dizendo para o Senhor. Deixa eu ir ver a minha propriedade. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: comprar uma propriedade é pecado? Ter coisas é pecado? Mas vocês entendem que ele deu uma desculpa para o Senhor, porque ele estava ocupado indo ver a propriedade dele. Então, o que podemos ver é que não é pecado. Mas quando os bens materiais e quando os seus interesses se tornam mais importantes do que a sua submissão à palavra de Deus, aquilo que ele está mandando, isso sim é pecado. Porque nós estamos colocando as nossas coisas, os nossos bens e as nossas necessidades acima da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem mandamentos, ela tem ordenanças, ela tem direções para eu e você. Mas quando eu rejeito isso, eu estou colocando todas as outras coisas acima de Deus. E eu vou continuar com a parábola. Lá no versículo 19 fala: e outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe-me. Comprar bois é pecado, irmãos? Comprar coisas é pecado? Enriquecer é pecado? Não. Mas quando seus negócios se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente a palavra de Deus e a sua vontade, isso sim se torna pecado. E eu vou trazer uma reflexão para vocês entenderem. Mas Thalita, é pesado, né? É pesado dizer que é pecado eu não obedecer a Deus. Mas lembre-se de um pecado que começou lá no jardim. Adão e Eva. Quando Adão e Eva estavam no jardim e Eva comeu do fruto. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Adão, ele cometeu pecado sexual? Adão, ele usou drogas?
Adão matou, Adão roubou, Adão pegou a mulher do próximo. Então, isso é só para vocês refletirem que a nossa mente ela está muito ligada a esses pecados. Mas Adão, ele cometeu um pecado. Adão, ele não obedeceu à voz de Deus. Adão, ele recusou aquilo que Deus tinha dito para ele. Quando Deus falou para ele não comer da árvore. Ele podia comer de todos os outros frutos, mas daquela árvore ele não podia comer. E quando Adão estava no jardim, ele simplesmente não se submeteu àquilo que Deus disse. E no versículo 20, o outro disse: casei e portanto eu não posso ir. Casar é pecado. Fornicar é pecado, casar não. Casar é algo que Deus ama, o casamento. Deus quer que a gente case. Deus quer que a gente constitua família. Deus quer que a gente tenha filhos. Mas o que Deus não quer é que eu e você coloquemos o nosso casamento acima dele. O que Deus não quer é que eu e você faça com que o meu marido, os meus filhos se tornem mais importantes do que ele. E claro que casar não é pecado, mas quando o nosso desejo em agradar o nosso cônjuge se torna mais importante do que a nossa submissão à vontade de Deus, isso sim se torna um pecado. Porque eu começo a idolatrar o meu casamento. Eu começo a idolatrar os meus filhos, o meu marido, e eu começo a me esquecer do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que me amou primeiro. E eu começo a não ouvir mais a voz dele. Porque afinal de contas eu estou ocupada com muitas coisas. Como a gente pode ver na parábola, todos deram uma desculpa. E nós também somos bons em dar desculpas. Eu sou bom em dar desculpas. E o que o Senhor está falando conosco essa noite é: joga as suas desculpas aos pés da cruz. Deixa eu te ajudar. Deixa eu pegar na sua mão e te ajudar. Porque sozinho você não vai conseguir. Porque nós nos acostumamos a passar a vida dando desculpas para Deus. A igreja é boa em dar desculpas para Deus. Eu sou boa em dar desculpas para Deus. Eu tenho 10 anos que eu me converti a Jesus. E nesses 10 anos eu fui muito boa em dar desculpas para Deus. Eu deixei de fazer tantas coisas. E eu peço perdão a Ele por isso. Porque não que Ele vá me amar mais porque eu faço coisas, nem porque eu tenho que agradar a Deus fazendo coisas, não. Mas é porque em muitas situações eu não coloquei Ele em primeiro lugar. Em muitas situações da minha vida eu coloquei as desculpas no primeiro lugar. E eu preciso me arrepender. Nós precisamos nos arrepender. E o Espírito Santo, ele vai nos convencer. Não sou eu que vou te convencer. Eu não vou te convencer de nada. Mas o Espírito Santo, ele está aí para te convencer. E o que o Senhor faz ao trazer a palavra é que a palavra ela abre o nosso entendimento. A palavra ela tira o véu que está escondendo, nos separando daquilo que o Senhor tem para a gente. A palavra ela traz vida. Ela traz esperança. E agora eu quero que você volte lá para o jardim. E Eva, ela foi enganada. Está lá em 2 Coríntios 11, 13. Eu não vou ler por causa do tempo. Mas você pode ler em casa. A história de Adão foi que ele não foi enganado. Eva foi enganada, Adão não. Está lá em 1 Timóteo 2,14. Vocês podem anotar. Referindo-se à natureza do pecado de Adão, a Bíblia diz: por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Está lá em Romanos 5,19. Adão, ele desobedeceu porque sua esposa já havia comido o fruto. E ela queria que ele fizesse o mesmo. Ele a escolheu acima da submissão da vontade de Deus. E isso é pecado.
O resultado, vocês já sabem. O resultado dessa desobediência, muitos foram feitos pecadores e, em outras palavras, muitos se tornaram transgressores e desobedientes à autoridade de Deus. E isso é o verdadeiro pecado. Então, eu e você somos transgressores e pecadores por causa do pecado de Adão. Mas através de Jesus, eu e você somos redimidos dos nossos pecados. Através de Jesus, eu e você não somos mais transgressores. E nós precisamos, irmãos, abrir mão dessa desobediência. Nós precisamos nos arrepender da desobediência. Porque nós somos bons em dar desculpas. Porque nós somos bons em arranjar todas as outras coisas e colocar acima da vontade de Deus. Mas os mandamentos de Deus, eles continuam os mesmos. Os princípios de Deus continuam os mesmos, irmãos. Eu e você somos igreja. A igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo. E eu e você estamos cômodos na nossa zona de conforto. Afinal de contas, comprar não é pecado. Ter propriedade não é pecado. Casar não é pecado. Mas colocar todas essas coisas acima da vontade de Deus é. Colocar tudo acima de Deus. Idolatria é pecado. Insubmissão é pecado. Desobediência é pecado. Então vamos abrir as nossas mentes e pedir para o Espírito Santo nos ensinar a sermos obedientes. Porque a obediência, ela abre os céus. A obediência, ela rasga os céus. A obediência, ela gera resultados que você não imagina, porque está nas regiões celestiais. E é para mim e para você. Então vamos nos arrepender da nossa desobediência. Ah, Thalita, mas eu não tenho chamado para ir para as nações. Eu não tenho chamado para viajar nas nações. Mas você tem chamado para ser mãe. Você tem chamado para ser esposa. Você tem chamado lá no seu trabalho. Você tem chamado dentro da sua família. Isso também é o ID. Isso também é fazer discípulos. E nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos olhar para o nosso lado e fazer discípulos. Nós precisamos fazer com que essas pessoas façam parte da grande colheita. Que o amado, que Jesus vem buscar. Irmãos, eu tenho chorado esses dias porque eu falei, Jesus, se nada disso me incomodar, eu não estou sendo igreja. Se nada disso não me incomodar, Jesus, eu estou no caminho errado. Eu estou vivendo as minhas paixões. Eu estou vivendo para mim. Eu estou querendo o Senhor por causa das bênçãos. Está errado. Eu preciso buscar. Eu preciso querer fazer a vontade do meu Pai. Eu preciso fazer parte daquilo que Jesus vem buscar, irmãos. Eu preciso chamar os convidados para fazer parte do banquete. Eu quero me sentar na mesa, mas eu quero que o outro sente comigo. Desperta, eu estou falando, o Senhor primeiro falou isso para mim, porque eu estava dormindo em um sono profundo. Oh, Jesus. Mas voltando à parábola, irmãos, ouça o que Jesus disse sobre esses homens que deram desculpas tão educadas, mas não se submeteram à voz do chamado de Deus. Lá em Lucas 14, 24, ele falou assim: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Irmãos, isso é sério. Porque aqueles homens não seriam permitidos mais a cear no banquete de casamento, ao qual eles haviam sido previamente convidados. Eles seriam barrados e eles não entrariam nas bodas do Cordeiro. Sabe o que é que esse versículo está falando aqui, irmãos? Que eu e você pode não entrar nas bodas do Cordeiro. Que eu e você pode ser barrado do casamento. Eu sonho tanto com esse dia, com esse casamento. Eu sonho, o Senhor sabe que eu sonho. Mas
Isso me deu um temor muito grande quando eu caí em mim, que eu posso não entrar nesse casamento, que eu posso ser barrada. Porque aqui, irmãos, esses convidados só é você. E eu posso te dizer mais. Quando esse versículo fala que esses convidados seriam barrados, ele não está falando que quem cometeu o pecado sexual seria quem é o drogado, o alcoólatra, mas pelo fato de eu e você desobedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o alcoólatra, ele pode se arrepender. Sabe por quê? Porque o drogado, ele pode se arrepender. E ele pode viver plenamente a vontade de Deus. Sabe, eu conheço pessoas que se converteram e responderam de uma forma imediata à vontade de Deus. Largaram tudo. Eu não estou dizendo para você largar tudo, não. Não estou dizendo para você largar sua casa, seu marido, seus filhos, não. Estou dizendo para você largar de você mesmo. Das suas vontades. Daquilo que te afasta da vontade de Deus. E se você continuar lendo a parábola, você notará que o servo reportou ao Senhor as desculpas que lhe foram dadas. E o dono da casa instruiu ao servo. Lembre-se que o dono é Deus e o servo é Jesus. E ele falou assim, continuando: vá pelos caminhos e valados. Irmãos, esses caminhos e valados naquele tempo eram os lugares mais escuros. Os lugares onde ninguém queria ir. E ele falou para Jesus ir nesses lugares. E obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Na Bíblia, as pessoas que ficavam nesses caminhos representavam prostitutas, cafetões, ladrões, membros de gangues, assassinos, alcoólatras e por aí vai. Eles ficavam nesses lugares. O Senhor sabe que nesses últimos dias, muitas pessoas perceberão que a sua vida está vazia. E que estão cansados da vida que levam. Quando elas ouvirem o chamado do Mestre, elas responderão com obediência imediata. Que é aquilo que eu falei anteriormente. E é por isso que eles vão entrar. É por isso que eles vão cear. E em contrapartida, aquelas que foram convidadas, que vão à igreja, que se consideram pessoas de Deus, mas só obedecem quando lhe é conveniente, afinal de contas, isso não pode interferir em meus planos. Não, Deus, o Senhor pode falar comigo, desde que não atinja a minha agenda. Desde que o Senhor me abençoe. Desde que o Senhor conceda os prazeres. Então você que está pensando dessa forma, você se encontra da mesma forma que Adão, lá no jardim. Desobedecendo a palavra de Deus. Desobedecendo os mandamentos. Porque afinal de contas você está até vindo à igreja, você é até crente. Eu sou crente, mas estou olhando para mim. Estou amante de mim mesma. Só quero bênção. Eu só faço isso, Senhor, se o Senhor me der algo em troca. E com isso nós vamos negociando com Deus. E vamos perdendo a nossa essência. A essência da humildade. A essência de ser como criança. De obedecer, sem questionar. A gente adora questionar Deus. A gente tem vivido dias difíceis, mas é pro outro, não é pra mim. Deus, comigo não, mas pode ser com outro. Então, que nós possamos, irmãos, eu não quero trazer peso, como eu falei. Não, porque essa palavra ela me confrontou em amor. Eu fui confrontada em amor com essa palavra. Porque eu falei, Senhor, eu estava dormindo, mas eu quero acordar e eu preciso do Senhor. Sozinho eu não vou conseguir. Sozinho a gente não consegue fazer nada. E eu quero trazer para vocês
algumas questões de Thalita, mas o que é que eu posso fazer? Eu vou sair daqui hoje, eu ouvi essa palavra, eu sei que eu preciso ter mais de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso obedecer, mas eu não sei como fazer. E eu perguntei para o Senhor que forma prática nós podemos agir hoje, por exemplo, amanhã, depois de amanhã. E o Senhor falou, primeiro, buscando Ele, em primeiro lugar. Colocando Ele acima de tudo. Amando Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que há em você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que Jesus, ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. E está lá em João 5,19. Você precisa começar a ver o que é que o Pai está fazendo nesse tempo, para que você possa fazer junto com Ele. Você precisa abrir os teus olhos para ver ao seu redor. O que está acontecendo ao meu redor? Com a minha casa. Eu estou falando coisas mínimas, porque para ir para o macro, você precisa primeiro vir para o micro. O que é que está ao seu redor primeiro? Porque quando a gente quer fazer muitas coisas, a gente acaba não fazendo nada, né? Então, eu só estou dando alguns passos práticos para que você comece hoje a fazer a vontade de Deus. Comece a ver aquilo que o Pai está fazendo nesse tempo. E queira participar. E peça a Ele para participar junto com Ele. Mas você também só pode fazer algo através de Jesus. Está lá em João 14,6. Esse eu vou ler. Para que você entenda nessa noite. Somos nada sem Jesus. Não conseguimos fazer nada. Lá em João 14,6 fala: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Você precisa se agarrar em Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Se você não aceitou Jesus, você precisa aceitar Jesus e dizer: entra aqui, faz morada, porque eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é um dos passos. Mas acima de tudo também você precisa do Espírito Santo. Está lá em João 14,26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então eu preciso do Espírito Santo. Porque a palavra diz que Ele me ensina todas as coisas e que Ele mesmo me lembra de tudo que o Pai tem dito. E para encerrar, você precisa entender uma única coisa, assim, que se você entender isso, é a chave para todas as coisas. Você precisa reconhecer que Deus te amou primeiro. Você precisa reconhecer que eu o amo porque Ele me amou primeiro. Porque se você reconhece que Ele te amou, você vai entregar a sua vida para Ele. E entregar a sua vida para Ele significa entregar em favor dos filhos dEle. Entregar em favor do outro. Entregar para aquilo que Ele está falando para você. Se é para cuidar dos filhos, que cuide com zelo. Se é para cuidar do marido, que cuide com zelo e com excelência. Se é para cuidar do ministério infantil, que cuide com zelo, com excelência. Eu não sei o que é que o Senhor tem falado com vocês, porque Ele fala com cada um aqui. Mas essa noite eu quero que vocês entendam. Não faça porque você precisa fazer para mostrar para alguém, ou porque você precisa provar para Deus que está agradando Ele. Não. Não faça, porque no meio do caminho você vai parar. E talvez por muito tempo, sem perceber, eu fiz assim. Não sei, eu perguntei isso para o Senhor. Será que Senhor, eu fiz pensando em homem? Será que, Senhor, por muito tempo eu fiz pensando que estava te agradando e não estava? Não importa. O que importa é que Ele quer fazer tudo novo.
O que importa é que você hoje tem a oportunidade de dizer assim: eu quero fazer parte, porque o Senhor me amou primeiro e eu te amo. E em resposta desse amor, eu quero entregar tudo que eu tenho. Em resposta desse amor, eu quero me dedicar. Mas vai vir as aflições, vão vir o medo, vai vir as ofensas. Porque quando você se rasga e quando você decide fazer a vontade de Deus, coisas contrárias elas vão acontecer. E é por isso que esse amor me sustenta até o fim. Foi cantado aqui hoje: te seguirei até o fim. A minha pergunta para você é: será que nós o seguiremos até o fim? Com tudo que há no nosso coração, com tudo que há em nós? Sabe por quê, irmãos? Eu quis trazer essa perspectiva dessa grande comissão, não como algo só de ir, de pregar, de largar tudo, não. Eu quis trazer na perspectiva de que nós estamos nas pequenas coisas dizendo não. Nas pequenas coisas nós estamos dando desculpas para Deus. E essa noite o Senhor quer que você se arrependa dessas desculpas. Essa noite o Senhor quer uma coisa que Ele falou comigo: filha, eu quero que vocês se desprendam do medo, que vocês se desprendam da incredulidade, que vocês se desprendam, filha, de tudo que afasta vocês de mim. Ofensa afasta a gente de Deus. Porque quando nós somos ofendidos por homens ou por situações, nós achamos: nossa, Deus não está vendo o que é que Ele está fazendo comigo? Não é assim? Eu não sei vocês, mas eu falo: Deus, o Senhor não está vendo? E o Senhor quer falar com você essa noite: se desprenda das ofensas. Se desprenda do que fizeram com você no seu passado. Joga aos pés da cruz. Pega esses entulhos, irmãos, e joga lá nos pés da cruz, porque Ele mesmo já se encarregou de levar. Esses dias eu estava na minha casa ouvindo um louvor, até de José, Mensagem da Cruz. É um louvor que todo mundo conhece, basicamente. Não sei se Rafa sabe cantar. Sim, eu amo a Mensagem da Cruz. Enfim. Gente, o Espírito Santo me tomou de tal forma, eu ouvindo aquela mensagem da cruz, que eu comecei a declarar e comecei a entregar. Eu comecei coisas que eu nem sabia, irmãos. Eu comecei a entregar fulano, ciclano, beltrano, situação, vida financeira, vida sentimental. E comecei os entulhos que nem eu sabia que ainda estava lá. Porque o Espírito Santo, ele está ali para que a gente bote para fora o que está nos impedindo de avançar. E eu vou desafiar vocês essa noite também. Chegue em casa, coloque esses entulhos para fora. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo. Deus tem algo novo para nós. É um tempo novo, é um ciclo novo. Olha para os céus. Olha para o mundo espiritual. Deus está fazendo algo novo, Eugênia, no meio da igreja. Deus quer que a gente floresça como uma boa flor, como um jardim. Só que para isso também nós precisamos de unidade. Para isso nós precisamos um dos outros, irmãos. Porque sozinhos nós não conseguimos. Eu já falei alguns passos práticos do que você precisa fazer, mas você também precisa do corpo. Porque Deus não vai fazer nada fora do corpo dele. Então, a minha mensagem essa noite é: se você quer obedecer a palavra de Deus, se você quer avançar, se você quer obedecer, corre para Ele. Pede ajuda a Ele. E começa a pedir mesmo compaixão. Começa a pedir que o fogo dele venha dentro de você. Para quando você estiver na rua, quando você estiver no seu condomínio, quando você estiver aonde você estiver, que pessoas sejam atraídas por você. Que as pessoas olhem e falem: meu Deus, o que é que você tem? Que você, irmãos, tenha um bom perfume de Cristo.
Que vocês, irmãos, estejam tão alegres em meio às dificuldades que as pessoas não vão entender, Camila, e vai dizer o que é que você tem. E é Jesus. É Jesus dentro de você. Seus filhos vão ver Jesus em você. Sua família vai ver Jesus em você. E o meu desejo para nós essa noite é que nós sejamos cheios dele. Cheios dele para alcançar vidas. Para que haja uma grande colheita nesse tempo. Para que nós possamos dizer, nós fazemos parte de uma geração onde houve uma grande colheita como nunca antes foi visto. Nós fomos chamados para esse tempo. Nós fomos chamados, Senhor, para viver agora em 2022, Senhor. Eu e você estamos aqui em 2022. Reaja. Tenha coragem. Tenha bom ânimo. Saia da zona de conforto, irmão. Reaja em todas as áreas da sua vida. O que é que está empatando? Qual área que está paralisada na sua vida? Hoje é dia de recomeçar. Hoje o Senhor está te chamando para que Ele faça parte junto com você desses projetos, desses sonhos. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, sonhos irão nascer aqui essa noite. Projetos irão nascer aqui essa noite, Senhor. Para que vidas sejam alcançadas, Senhor. Para que uma grande colheita haja no meio de nós, Senhor. Há uma promessa, Senhor, de uma grande colheita. Há uma promessa, Senhor. E nós como igreja queremos ir nesses lugares, procurar essas pessoas para fazer parte do banquete, para ceiar junto contigo, Pai. Nós queremos comer o banquete da mesa do Pai. Chega de comer as migalhas que caem da mesa. Chega de comer o resto de comida que cai da mesa. Oh, papai, vem sobre nós essa noite. Coloca a sua marca aqui em cada um de nós. Para onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós vamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Aquele que leva esperança nos lugares mais sombrios e mais escuros da terra, Pai. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada a você que está assistindo. Que você seja abençoado essa semana. Que haja um novo de Deus nessa semana para você, para mim. Que nós possamos receber notícias do alto. Notícias do alto. Eu declaro sobre a sua vida. O Senhor é o mais interessado, irmãos, em fazer a boa obra na sua vida. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Só diga sim. Só obedeça. Obrigada, Jesus. Obrigada. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Que não seja apenas uma emoção ou simplesmente mais uma canção. Que essa seja a minha verdade. Que essa seja a minha verdade. E que não seja
seja apenas uma emoção ou simplesmente mais uma canção. Que essa seja a minha verdade, que essa seja, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos